Quando a gente fala muito da cobrança, eu tive um momento, uma virada de chave na minha carreira. Eu vim de operações, né? Então fui operador, tal, enfim. Mas eu tive uma virada para a área de planejamento. E foi mediante uma necessidade de resultado. Contigo aconteceu a mesma coisa? Do tipo, tô performando baixo e preciso mergulhar em cima desses números para poder melhorar minha performance, uma vez que você sempre foi guiado em performance, em meta? Então, acho que o que aconteceu comigo foi principalmente o seguinte. Eu entendi muito rápido o jogo empresarial de cobrança. E aí quando você entende o jogo empresarial de cobrança, a única coisa que você não quer ver na tua frente é aqueles plásticos de primeiro, segundo, terceiro lugar. Porque a partir do terceiro lugar, você começa a abrir mão do seu lucro. Então você literalmente, você abre mão do seu lucro para você pegar um plástico de primeiro lugar e falar que é o primeiro do mercado. Então você abriu mão de lucro para isso. Então o dia que isso daí for normal, a menos que a empresa seja sem fins lucrativos. Então eu passei a entender que, porque as contas de telefone, antes você tinha lá o valor, tinha aquela quantidade de gente ligando, enfim e tal. Você tinha ali uma percepção de investimento sobre a operação. Quando você começou a fazer as ações de alto volume, a conta começou a ficar um pouquinho mais alta. E aí você começou a perceber que quando vinha uma operação de cobrança de 500 mil devedores para você, você literalmente investia um apartamento para dar o start naquela operação. Então aí eu passei a entender que o business cobrança não é uma prestação de serviços, é um jogo de investimento. E o dono da empresa de cobrança, ele não é um cobrador e nem um prestador de serviço, ele é um investidor. Só que ele está investindo num papel que nem o dono desse papel está querendo investir mais. Então ele terceiriza esse investimento. Fala, investe você para mim. E aí eu passei a guiar as operações para ter a maior rentabilidade. Só vale a pena eu investir nessa operação se ela me der 40% de resultado. 10% eu fico na poupança. Eu não preciso comprar um risco de 100% para fazer isso. Então qual que era o grande objetivo? Trabalhar o Pareto. 80% de resultado em cima de 20% de esforço. Perfeito. Então, quando chegava uma empresa e falava assim, olha, essa daqui é minha carteira e eu espero que você traga um resultado de 5%. Você já tem que considerar que 5% tem uma gordura monumental dele e margem de risco que tem ali calculada porque ele não confia em você. Então, no mínimo, aquele número é dobrado. Porque o cara quer proteger a cadeira dele, tá certo. Mas ele te traz uma meta super avaliada. Então, eu tinha que entender isso. Então, quem é o 2,5% que paga dessa carteira? E aí só tem um jeito de você descobrir. Debruçando sobre aquilo que você faz. Você deixa de olhar o que está fora, você para de prestar atenção no seu concorrente, no teu companheiro de ranking, que ele é só distração para você. E ele nem cobra a mesma ficha que você, então ele não é um concorrente, né? Porque ele não cobra o mesmo cliente. Ele cobra uma carteira similar, parecida, segundo o teu contratante. É uma carteira igual. Segundo ele, a distribuição ela é Randômica. isso. Então, você só tem que se preocupar com o risco que você comprou. Aquele mailing que está ali. E aí, quando você faz isso, você passa a debruçar um olhar um pouco mais agudo em eu preciso conhecer essas pessoas que eu vou cobrar. Como que elas querem ser abordadas? Por onde eu abordo elas que vai funcionar? Então eu me recordo bem de algumas loucuras que a gente tinha na cobrança. A minha maior carteira de cobrança que eu já tive foi uma operadora de telecom que queria que eu cobrasse o telefone do cara que estava cortado. Eu também cobrei essa carteira. E ela queria que você ligasse pro cara. Sem telefone, como você É, cobra? mas é o telefone cortado. Aí Não você. importa. Mas aí. Então, naquela época as operadoras elas tinham uma reserva de mercado. Naquela região era só ela. Então se o telefone dele, teu telefone tá cortado, ele tem telefone de quem para ligar? Do vizinho. A saída era você ligar para um terceiro. Então você ligar para o terceiro fazer o seu contato, chegar lá e você ter sucesso nessa operação. Por aí. Então assim, eu acabei, Guerra, olhando para isso. E acho que esse foi o começo do meu fim na cobrança. Da história positiva. Porque assim,
Aliás, o fato de eu ter, inclusive, saído da empresa de cobrança que eu tinha lá, que eu era sócio, é isso aqui. Porque a gente tinha os clientes assim, não, você tem que ser meu primeiro colocado. Eu falei, meu amigo, eu nem quero isso aí. Eu quero ficar no máximo ali, quarto, terceiro. Ou seja, você não dá pra falar que eu sou o pior, então você não vai cortar. Entendeu? E eu também nem quero ser o melhor também. Porque o melhor, daqui a pouco, você tá botando o dobro de meta nele aqui. E ele vai acreditar que isso é bom para ele. E eu só quero ganhar dinheiro. Porque eu tô investindo aqui um apartamento. 2 apartamentos para sua operação. Que não é meu, na verdade, né? É dos donos, enfim. E você tá aqui todo dia batendo na minha cara e falando que eu sou estagiário. Né? Então, eu acho que quando eu entendi o game, quando eu entendi como é que o jogo funcionava de fato e como negócio, ganhar dinheiro, ser sustentável, fazer uma empresa sólida para que você pudesse crescer de forma sustentável, aí o planejamento ele era muito mais um olhar mais interno do que o olhar externo.